Hoje vamos fazer a revisão de todos os conteúdos que nós estudamos em educação cristã, pois a nossa verificação de aprendizagem se inicia na segunda-feira. Então, vamos todos aproveitar o final de semana para estudar, colocar as atividades em dias, para todos tirarem nota 10 na verificação. Nós aprendemos sobre a parábola do filho pródigo. Vocês se lembram? Então, vamos relembrar. A palavra pródigo significa esbanjador, aquele que gasta mais do que o necessário. A parábola é sobre o filho pródigo. O amor do pai da parábola representa o amor de Deus por todos nós. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reclamou um dia ao pai a sua parte da herança. Quero a minha parte agora. O pai distribuiu a herança pelos filhos e este filho mais novo, depois de converter a sua herança em dinheiro, foi viver em um país distante. Novo como era e com muito dinheiro na mão, entregou-se a toda espécie de extravagâncias. Os falsos amigos ajudaram-no a ficar em pouco tempo na miséria e lá gastou todos os seus bens. Houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades, sendo obrigado a trabalhar ao serviço de um habitante daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. A fome e a solidão levaram-no a sentir saudades do pai. Gostaria tanto de o abraçar e de beijá-lo, mas já não tinha o direito nem ao seu carinho, nem ao pão da sua mesa. Pensou então que não como filho, mas como um dos seus criados, talvez fosse recebido pelo seu pai. E então ele decidiu ir ao encontro do seu pai. O pai viu ao longe e correu-lhe ao seu encontro, o abraçou, o beijou com lágrimas de alegria. E ele lhe disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o seu pai estava tão feliz que chamou imediatamente os seus criados e disse: Depressa, trazei-me um anel, a melhor túnica e as sandálias para o meu filho. Matai o bezerro mais gordo para festejar a recuperação daquele que imaginava morto e perdido. E qual é a lição que nós aprendemos com esta história? Que Deus respeita a nossa vontade. Que longe do Pai, a sensação de bem-estar é temporária, dura pouco tempo. Que quando há arrependimento sincero, sempre haverá o perdão de Deus. E que Deus nos aceita como estamos. Outro conteúdo que nós aprendemos em educação cristã foi sobre semear e colher. Olha só essa frase. As flores de amanhã nascem das sementes de hoje. Você sabia que na natureza tudo que nós plantarmos, colheremos? Na nossa vida também fazemos um plantio todos os dias. Somos nós que escolhemos as sementes que plantamos. Estas sementes são invisíveis. Calma, você vai entender mais sobre isso. Deixe-me explicar melhor. Todos os dias você planta sementes invisíveis com as suas palavras e ações. Quando você diz à sua mãe, pai ou avó que você o ama, você está plantando sementes. Quando você os afastas, faz uma cara feia ou desrespeitosa e faz um escândalo, você está plantando sementes. Assim como quando você planta sementes de maçã, uma macieira cresce, e quando você planta sementes de amor, o amor também cresce.
Mas da mesma forma, se você planta sementes de hostilidade e desrespeito, a hostilidade e o desrespeito irão crescer. E olha só, na Bíblia, nós aprendemos que tudo que uma pessoa planta com as suas ações e atitudes é o que acaba crescendo, seja alegria ou raiva. Deus estabelece regras para a semeadura física e também para a semeadura espiritual. E uma pessoa, ela não pode mudar as leis de Deus. Você está plantando sementes de bondade, paciência e amor? Ou está plantando sementes de engano, amargura e mentiras? Cuidado com o que você tem plantado, com as suas sementes invisíveis, que são plantadas através de atitudes e ações que você tem no seu dia a dia e com as pessoas que estão próximas a você. Todas as nossas escolhas, boas e ruins, se acumulam durante toda a nossa vida. E a colheita que colhemos de pequenas escolhas feitas por um longo período de tempo pode produzir colheitas muito grandes. E a colheita aparece em nosso caráter e em como afeta as pessoas ao nosso redor, de uma maneira boa ou má. Então a escolha é sua. Se você quer plantar boas atitudes ou más atitudes. Tudo isso irá refletir nas pessoas que estão à sua volta e com você. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas formam o nosso caráter. Se escolhermos fazer coisas amorosas, nos tornamos uma pessoa amorosa. Se escolhermos ser pacientes, nos tornamos uma pessoa paciente. Mas se nós também escolhermos mentir, nos tornaremos mentirosos. Se escolhermos ser grosseiros, nos tornaremos uma pessoa grossa. Portanto, se você continuar semeando boas sementes, terá uma vida muito mais feliz aqui na Terra. E um dia colherá a sua recompensa e passará toda a eternidade ao lado de Jesus, lá no céu. Outro conteúdo que aprendemos foi sobre o caráter e que tem muito a ver sobre semear e colher, não é mesmo? Mas o que é o caráter, tia Bruna? O caráter é a maneira de agir e reagir de uma pessoa e está relacionado com firmeza e coerência de atitudes. É mostrado em ações e não apenas por palavras. Uma pessoa de bom caráter é dita como moralmente correta. Isso significa que ela tem atitudes respeitosas e dignas, sendo admirada por muitas pessoas, seja por amigos, familiares ou apenas conhecidos. Lembrando que o caráter é mostrado através de atitudes. Às vezes tem pessoas que falam que são amorosas, respeitosas, mas na realidade elas não são assim. E olha só o que a palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, vamos encher o nosso coração de coisas boas, e o nosso caráter vai transbordar de amor. Para finalizar os nossos conteúdos de educação cristã, aprendemos também algo muito importante e que é muito necessário para todos nós, sobre o domínio próprio. E vocês sabem o que é o domínio próprio? O domínio próprio é saber se controlar. É deixar Deus controlar o seu eu, controlar você. E qual é a importância do domínio próprio? Alguém sabe? Ele nos ajuda a tomar as decisões corretas, porque muitas vezes tomamos decisões por impulso. Ele também nos ajuda a não entristecer nós mesmos, outras pessoas e também a Deus. Olha só,
Imagine comigo um pote cheio de biscoitos caseiros que a sua mamãe costuma fazer e são seus favoritos. Imagine que ela acabou de fazer e você chega nela e diz: Mamãe, a senhora fez os meus biscoitos favoritos. Obrigado. Sua mãe então lhe diz que irá servir os biscoitos para as visitas que irão chegar, mas que você pode pegar 1 ou 2 biscoitos. Entretanto, você, isto é, o seu eu, gostaria de comer muitos biscoitos, se não todos. Agora pense comigo, se sua mãe precisa vigiar para que você só pegue 2 biscoitos, então não é domínio próprio, é o domínio dela sobre você. Mas, se a sua mãe sai da cozinha e você só pega 2 biscoitos, mesmo se ela não tivesse como saber se você teria pegado mais, isto sim é o domínio próprio. Em vez de você fazer o que o seu eu deseja, você se lembra do que Deus disse: Filhos, obedecei aos vossos pais. Então você decide fazer o que é certo. Mesmo que ninguém esteja vendo, você obedece. Isso sim é o domínio próprio. E existem várias situações no nosso dia a dia que é necessário exercermos o domínio próprio, como preguiça de ajudar os seus pais em casa e de realizar as atividades de sua escola na hora correta. A raiva, quando alguém chama sua atenção ou quando alguém faz ou diz algo que não te agradou muito. A vontade de comer muito, mesmo que você já esteja saciado ou saciada. Todas essas atitudes demonstram se você tem domínio próprio ou não. E olha só, Deus, Ele nos ajuda a ter domínio próprio. Não vivemos mais para o pecado. Agora vivemos para agradar a Deus, para fazer o bem. Ter domínio próprio traz liberdade para fazer o que é certo. Então, eu espero que vocês tenham colocado em prática todas essas atividades que nós aprendemos, todos esses conteúdos sobre o filho pródigo, sobre semear e colher, sobre o caráter e sobre o domínio próprio. Que você possa exercer essas atitudes em seu dia a dia. Um beijo, boa verificação, bons estudos e até logo!